RTM. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, aqui quem fala é Fábio Moura, sou um dos pastores da Missão Cristã Internacional, MCI, sediada em Sintra, e sinto-me honrado em poder partilhar consigo agora uma reflexão que certamente falará aos nossos corações. Nós estamos a meio de 2024 e eu costumo fazer um exercício que eu considero bastante útil, que é avaliar o estado das minhas resoluções. Resoluções estas que tiveram lugar, neste caso, há 6 meses, aproximadamente 6 meses atrás, a quando da passagem de ano. Essas resoluções que são tão comuns as pessoas tomarem por ocasião da mudança de ano, elas falam e tratam justamente disso, de mudança. Mudança é algo desejável e às vezes até necessário. É algo que nós precisamos que aconteça nas nossas vidas. Às vezes até foge do âmbito do desejo e entra no âmbito da necessidade. Quando nós falamos de mudança, surgem algumas questões. A primeira que eu quero levantar consigo é por onde começar. Se temos desejo ou necessidade de mudança, por onde é que esta mudança deve começar? A Bíblia, a Palavra de Deus, nos diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, que sobre tudo o que nós devemos guardar, devemos que seja o nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós entendemos que é do nosso interior que flui, que as grandes decisões, as grandes pautas da nossa vida, da nossa existência. Então eu entendo que devemos começar pelo nosso coração. E é interessante lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Ele diz para nós não sermos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos capítulo 12, verso 2. Então, por onde começar esta mudança que às vezes é um desejo ou uma necessidade? Pelo nosso interior. Pelo nosso interior, pelo nosso homem interior. E esta mudança que teve lugar no nosso interior, ela vai refletir em tudo aquilo que é a nossa existência, o nosso comportamento, a nossa reação e, consequentemente, os resultados que nós vamos ter. Mas quando falamos de mudança de interior, surge uma outra questão. Qual o recurso que eu tenho para que o meu interior seja mudado? Mais uma vez eu menciono as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Paulo ensina a Timóteo o poder e o campo de ação da Bíblia, da Palavra de Deus. Paulo diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então o apóstolo Paulo apresenta a esse jovem Timóteo, nesta carta pastoral, a Bíblia, a Palavra de Deus, como apta para trabalhar no interior do homem, para trabalhar no interior do ser humano. É interessante que há alguns anos atrás eu li um livro cujo título é Ei Deus. E este livro, ele é o testemunho de uma senhora que tinha uma vizinha que estava sempre a contar as maravilhas, a testemunhar a ação de Deus na vida dela. E esta escritora deste livro, cujo título é Ei Deus, ela na altura era uma mulher incrédula, desprovida de crença, de fé,
e até, de certa forma, se chateava com os constantes testemunhos da sua vizinha acerca da intervenção de Deus, da bondade de Deus, dos feitos de Deus. Um dia, no auge dos seus problemas, esta senhora resolveu entrar para o seu quarto e começar a gritar: Ei Deus, se tu realmente existes e se és como a minha vizinha diz, que és bom e responde e faz coisas pelas pessoas, então eu estou aqui. Certamente era uma senhora que não sabia orar e não praticava este relacionamento com Deus de uma forma mais comum. Ela testemunha no seu livro que aos gritos dirigiu-se a Deus assim. E, entretanto, relata ela no seu livro que as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a acontecer. E ela testemunha também que começou a ler a Bíblia, a ter um encontro com Deus através da leitura da palavra. E isso fez toda a diferença a ponto dela se tornar uma grande missionária, uma mulher com um relacionamento muito próximo e íntimo de Deus, e o testemunho que ela passou a dar foi de uma pessoa transformada de dentro para fora. Então, qual o recurso que nós temos para que essa mudança aconteça? É a palavra de Deus. Paulo termina esses versos, eu li o 16 e o 17, dizendo que o homem de Deus, através da palavra, ele será perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E lembrando Romanos 12:2, onde nós lemos que se houver uma mudança, uma transformação do nosso entendimento, que é algo interior, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Posto essas duas perguntas, a outra que eu também considero muito pertinente. Por que é necessária esta mudança? Não obstante nós desejarmos, esta mudança ela é necessária porque a própria vida assim exige. Exige que nós estejamos habilitados no nosso interior para dar resposta ao que a nossa própria existência pede. Eu considero interessante Isaías 28:20, uma palavra que diz assim: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Eu não sei se você já passou por essa experiência de estar deitado numa cama onde os pés ficam de fora. É constrangedor, é chato. Ou então pela experiência de tentar se tapar e também os pés ficam de fora, ou então tapa um lado e o outro fica destapado, porque o cobertor é estreito. Isto nos remete à reflexão de que a vida, às vezes, cobra um preço que nós, como homens, como seres humanos, nós não temos o valor para pagar. Não temos a resposta a dar. Então, quando a cama é curta e o cobertor é estreito, não chega. E é aí que nós percebemos que Deus faz toda a diferença. A presença de Deus, a comunhão com Deus, o conhecer Deus e o aceitar a intervenção dele nas nossas vidas, a ajuda dele, aceitar os recursos que ele tem para nos oferecer, para que os desafios da vida sejam vencidos, é algo extremamente necessário. Não é à toa que Jesus afirmou: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, que Deus nos abençoe grandemente, que nós possamos compreender que a mudança que é tão necessária ou tão desejada, ela é proposta por Deus a nós, quando nós o buscamos, como está escrito: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus te abençoe e Ele possa, através do seu Espírito, falar ao seu coração que Ele é a fonte de todos os recursos e Ele tem o poder e a graça para nos dar de que todas as mudanças que nós desejamos, sonhamos, precisamos, possam acontecer nas nossas vidas. Que Deus te abençoe grandemente.
Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.